Falo nesse chão de nossa casa, vem que tá na hora de arrumar. Ok, meus amigos que estão aqui na sala virtual da TV Sapiens. Ok, olá, meus amigos que estão nos vendo agora pelo Instagram, na live do Planeta JJM no Instagram. A todos, boa tarde e muito obrigado por estarem na sala virtual e por estarem também na audiência, na live do Instagram. Estamos iniciando agora o nosso ponto de encontro. Ponto de encontro é digamos assim, um programa que a gente quer manter com certa regularidade, um programa do site Planeta J, que é o nosso site mal feito, artesanal, mas existe há 24 anos, fazer 25 anos em maio. E, através desse site, a gente tenta discutir questões atuais, questões da vida, sob uma perspectiva mais espiritual, mais filosófica. O site aborda, na verdade, tem foco em três vertentes: espiritualidade, comportamento e sociedade, né? Então, hoje, nós estamos reunindo pessoas de diferentes religiões. Está faltando aqui o Gessione Pinto, que é o padre anglicano, que havia confirmado a sua presença entre nós, mas ele nos mandou uma correspondência hoje, pedindo desculpas. Ele teve que fazer uma celebração da Semana Santa na sua igreja, e por isso ele não vai poder participar desse encontro. Mas ainda assim está mantido o pluralismo, nós temos pessoas com diferentes perspectivas e vamos ouvi-las para ver se a gente consegue, trocando ideias, entender um pouco mais o momento atual. Esse momento que o mundo está vivendo é um momento, digamos assim, bem... Não é inédito, porque nós já tivemos coisas muito semelhantes no passado, mas eu diria que é muito mais intenso. Na Idade Média, nós tivemos a peste na Europa, né? Que, por sinal, acelerou o final da Idade Média, depois que a peste passou. Tivemos já no século XX situações bem dramáticas, como a Depressão de 1929, que mexeu muito com a economia mundial. E depois da Depressão de 1929, nós tivemos também um momento muito intenso, que foi o pós-guerra. Aliás, a própria guerra. A guerra devastou a Europa, né? E o pós-guerra, quando as nações se dedicaram a limpar o terreno e a se soerguer, o mundo viu nascerem muitas coisas novas. Houve uma mudança profunda nas relações entre as nações, na sociedade, na economia, na política, surgiu a ONU, né? Então, a pergunta que a gente tem para fazer, que vai ser o primeiro ponto de bate-papo assim, com os nossos convidados, será que nós estamos vivendo, como algumas pessoas dizem, o fim de uma era? Então, Luiz, vamos começar por você. Bom, eu sou Luiz Fernando, aqui algumas pessoas nós não nos conhecemos, né? Flávio, Selma, nós nos vimos no último encontro, Guto Castro, Guiomar. Eu sou médico, atuo como pediatra em Monte Verde, Minas Gerais. Morei em Natal por quase 10 anos, frequentei o Sapiens e estamos aqui para refletirmos juntos, né, sobre esses temas que você acabou de comentar, sobre a nossa situação, nossa situação no mundo, nossas situações. Então, como eu estava dizendo, eu vi o Ramos postou alguns dias atrás uma entrevista com Ailton Krenak, que é um líder indígena, publicado no Jornal de Minas, e eles falam de funcionamento da humanidade em crise. Eu diria mais uma vez, né? Então, esse é o ponto. Na última conversa que nós tivemos no encontro dos Sapiens, que foi aqui pela plataforma, eu lembrei daquela música do
Ele falava assim, no final, a lição nós já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, será que dessa vez nós vamos aprender alguma coisa? Essa fica meu questionamento. E o questionamento também do Ailton Krenak. Quando tudo isso passar, porque vai passar, será que vai valer a pena? Será que nós vamos tirar realmente possamos aprender a fazer alguma mudança? Esse é o ponto. Ok, Luiz. Agora, você acha que tipo de problemas estão sendo trazidos à tona, digamos assim, por esta crise? Você poderia citar, por exemplo, 2 ou 3 problemas que a gente poderia considerar mais? Eu vejo assim, é um problema essencialmente de relação, né? A nossa relação com os outros, relações interpessoais, relações com o ambiente. Veja, a gente está aqui nesse planeta que tem, estima-se que tem 4, 5... Você fala um pouco mais baixo, que a Selma está aparecendo em primeiro plano e é você que precisa aparecer nesse momento. Está falando. Uma espécie, né? Uhum. E os primeiros organismos de vida nesse planeta surgiram há 3 bilhões, né? A humanidade está aqui há 3 milhões. Então, nós somos um dos últimos seres aqui, em convívio com uma infinidade de outros seres. Eu acho que o desafio é a gente entender que nós não perder essa visão antropocêntrica, né? De acharmos que somos o centro desse planeta. É preciso reaprender a conviver com o ambiente, com os outros seres e sair dessa visão autocentrada que nós temos, né? Esse está sendo um grande desafio. Esse vírus agora, ele nos está pegando a todos. Então, é como se fôssemos um corpo só. Nós não estamos isolados, não somos separados. Essa acho que é a primeira lição que ele traz. Okay. Né? Se isso nos trouxe uma crise, para sair dela, nós precisamos ações em conjunto. Ninguém vai sair sozinho dessa crise. Ok, Luiz. Então, nesse aspecto, eu acho... Ok, muito obrigado aí pelas suas palavras iniciais. Vamos então ao nosso segundo convidado. Foram 7 convidados, 6 estão presentes. O nosso caro Flávio Cortez. Flávio, por favor. Boa tarde, Jomar. Boa tarde, amigos debatedores e a todos aqueles que nos acompanham, né, através da TV Sapiens. Nosso parabéns também pela iniciativa, né, de promover essa discussão tão importante, né, no momento que a gente vivencia hoje. E primeiro, fazendo a apresentação, tal como você já orientou, né, então nós atualmente somos dirigente espírita. Da Federação Espírita, não? Isso, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. E também atuo como economista, né? A minha formação em ciências econômicas e atuo com consultoria empresarial. Essa é a nossa atividade profissional. E a gente fica bastante evidente, né, que a gente vivencia atualmente uma provação, né, coletiva, né, todos nós, habitantes aqui da Terra, sem exceção, estamos passando por tal situação, o que é uma oportunidade, né, para que nós possamos, né, exercitar a nossa inteligência, né, a nossa resignação, a nossa paciência, como vai colocar, né, Kardec, quando vai falar dos flagelos, né, destruidores, e nesse sentimento, né, que a gente tem atualmente, né, de união, eu concordo aí também com o Luiz Fernando, a gente vai ter que se unir, né, para transpor essa barreira, essa adversidade, né, a gente vai exercitando essa nossa faculdade de pensar,
né, progredindo, né, intelectualmente também, e, ao mesmo tempo, né, exercitando, né, a nossa paciência, a resignação, né, a abnegação, que é o nosso desprendimento, né, também. Enfim, buscando um benefício, né, coletivo, né, quando estamos diante de uma situação bastante adversa e todos nós precisamos buscar a solução, né, para transpor. Agora, Flávio, Então, que problemas, digamos assim, que nós da humanidade, da vida em humanidade, ficaram mais visíveis neste momento difícil que nós estamos atravessando? olha, sem dúvida alguma, os problemas sociais que a gente já vivencia, eles ficam mais evidentes numa situação como essa, né, que a gente passa, onde alguns têm mais condições, inclusive, de se proteger, né, diante dessa situação, outros menos, né, e problemas também que a gente vai vivenciar, né, eu penso até que já está contratada, né, a recessão, né, que virá na sequência, né, então a gente vivencia já atualmente e vai ser agravada, né, uma situação econômica financeira com aumento de desemprego, né, que vai desencadear também, né, vai repercutir no social também, consequentemente, né? Então, isso fica bastante evidente, né? A gente já observa, né, as empresas demitindo, e não tem outra solução também, né, diante da situação, se não há entrada de receita, se não há faturamento, isso aí vai ser uma consequência também, né? Então, a economia, como eu costumo colocar, ele é o coração da organização social, né? Se para a economia, ela vai ter alguma repercussão também no todo, né? Coletivamente vai sentir também. Então, isso para mim fica bastante evidente, né? A fragilidade que a gente tem no aspecto econômico, né, financeiro e social também. Ok. Então vamos ouvir agora o nosso caro José Ramos Coelho, filósofo, companheiro aqui do Sapiens. Por favor, Ramos, daqui a pouquinho nós voltamos aos demais convidados, que a conversa vai evoluir. Boa tarde, Jomar. Boa tarde a todos que nos ouvem. Eu sou filósofo, como o Jomar falou, professor aposentado da universidade e atualmente eu trabalho como terapeuta, como escritor, tenho uma atuação também como artista plástico, como ecologista, ou seja, eu me meto em muitos assuntos, sou intrometido assim, fico sempre experimentando coisas novas. Em relação à questão que você colocou, na minha concepção, as grandes metrópoles são como metástases. A civilização, a nossa civilização está doente. A civilização humana, para mim, é como se fosse um câncer que está destruindo o planeta Terra. Então, esse vírus, ele veio para, de certa forma, atacar esse câncer. Então, há várias maneiras de ver essa pandemia que está acontecendo. Me parece ser como se fosse uma prova da situação que a humanidade está. Então, é como se a humanidade estivesse doente, ou fosse a própria doença. Quais seriam as duas grandes doenças da humanidade? Para mim, primeiro seria uma divisão entre os ricos e os pobres. Tem uma população, uma ínfima parte da humanidade que detém a grande maioria da riqueza, e uma grande maioria que está extremamente pobre. Então, essa, para mim, é um dos primeiros sintomas de doença da civilização. A outra grande doença da civilização é que a sociedade humana se coloca contra a natureza. Teve um grande ecólogo brasileiro, que nos anos 70, ele falou uma coisa que eu acho muito importante. Ele disse o seguinte: se a humanidade ela não se autocontrola, se ela não exerce controles racionais à sua atuação, então haverão controles catastróficos, como crises ambientais ou como pestes, ou como doenças. Então, a humanidade ela vive dentro de um sistema que se chama de retroação positiva. É aquela metáfora, digamos assim, da avalanche. Uma pedra de gelo começa a rolar em cima da montanha, quanto mais ela rola, mais aumenta a avalanche. Essa é a retroação positiva, uma ação que provoca uma reação que aumenta a ação. A civilização é como essa retroação positiva, é como uma avalanche. Quanto mais cresce, mais aumenta o crescimento exponencial, em todos os sentidos. Isso tem um efeito de devastação do meio ambiente, o aumento do efeito estufa, o derretimento das calotas polares, né, e essas catástrofes, tufões, etc., etc. Então, esse é um grande problema. A humanidade tem que mudar o padrão, essa maneira de ver,
a realidade, e a economia tem que passar a ser vista como um capítulo da ecologia. Aí o homem, a sociedade vai ter que ter uma visão ecológica e a economia ser vista dentro da perspectiva ecológica. Porque o que as pessoas estão querendo é que essa pandemia passe logo e que a economia volte a produzir, os países voltem a crescer e voltem ao sistema de antes, ao sistema de depredação ambiental. Volta à normalidade. Volta à normalidade, ou seja, volta ao câncer novamente. Eu acho que a gente está diante de uma encruzilhada. O que vai vir depois, isso vai depender do que a gente fizer agora. Então, ou a humanidade se conserta, ela muda o seu estilo de vida, a economia passa a ser vista como um capítulo da ecologia, e o homem controla os seus atos, passa a ser um sócio da natureza, um parceiro da natureza, ou a gente vai entrar novamente naquela corrida de querer aumentar o PIB, aumentar a destruição da natureza, e surgirão novas pestes, novos vírus, cada vez um pior do que o outro, até o homem aprender a ser um parceiro da natureza. Ok, Ramos, muito obrigado. Uma boa introdução, dá muita conversa a partir daí, né? A partir da sua exposição. Vamos ouvir agora o nosso Fernando de Sá Leitão, nosso velho amigo, companheiro, e também é especialista em gestão de negócios. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, né, dividindo esse espaço com pessoas aí de tamanho gabarito. E o que a gente tem para falar, me apresentando primeiramente, né, estou atualmente atuando no Sebrae com gestão empresarial, gestão de negócios, mas também assim, sou um leitor e sou um buscador, né, um buscador aí das questões espirituais, dessa visão mais sistêmica da vida, e vou tentar integrar um pouco a maneira como estou vendo esse momento atual que a gente está vivendo, né? No tocante aos negócios, inicialmente é preciso reconhecer que essa ideia de desenvolvimento, como colocou o Ramos aí muito bem, e o progresso que conhecemos está nos conduzindo a um fim cada vez mais crítico, insustentável, né? E talvez irreversível. Continuar vivendo na crença de um crescimento infinito e de um planeta finito é uma ilusão que foi trazida por um sistema econômico centrado de maneira equivocada no homem, né? Somente no homem, que desconsidera completamente a natureza nossa e a relação nossa com a própria vida, né? A natureza não é nossa, o meio ambiente não é nosso, né? Não podemos fazer com que o que a gente quer, e daí está posto a situação que está. Então, nós vemos aí uma crise sem precedentes. Já tivemos, como o João Marco colocou no início, outras pandemias, mas eu acredito que o que diferencia das passadas é a superinformação. Estamos na era da internet, então a informação chega o tempo todo de maneira distorcida, na maioria das vezes, mas isso é o que, no meu ver, nos provoca uma diferença muito grande nesse momento. Então, todo mundo está envolvido, né? De alguma forma, atinge a todo. E o mundo empresarial, pautado naquela ideia até muito pouco tempo, bastante defendida, e ainda por alguns, claro, por muitos, na verdade, do Estado mínimo, a gente vê isso aí ruir completamente, né? Aquela ideia de que a economia se autorregula, a gente percebe que ela só sobra, que ela fracassa no momento em que a gente percebe que países de primeiro mundo, chamado, os mais ricos, estão com dificuldades imensas de conseguir gerir a quantidade de doentes. E isso tudo, claro, numa repercussão econômica gigantesca, né? A gente vê aí empresas quebrando, temos estatísticas aqui que podemos falar ao longo da nossa conversa, que atesta aí que atinge a esmagadora maioria das empresas do país e do mundo também. Então, isso vai mudar completamente. Assim, a gente não tem como prever, não adianta nenhum economista com vocação a astrólogo tentar prever como é que vai ser o pós-crise, porque ainda tem muita coisa para vir, mas uma coisa é certa, né? O nosso atual sistema está equivocado e isso deve mudar completamente o mindset atual, e a repercussão a gente vai ter que discutir muito o que vai ser construído
após esse momento. Então, ok, Fernando. Vai dar para a gente conversar bastante sim, sobre sem dúvida. Eu diria que essa questão da rediscussão, repensar, isso está sendo abordado hoje quase em todas as instâncias do mundo, eu diria assim. No último dia 4, o jornal Financial Times, de Londres, que poderíamos dizer, um dos porta-vozes dos grandes bancos europeus, fez um editorial no qual propõe a necessidade de se estabelecer um novo pacto, como se foi estabelecido no pós-guerra. Se repensar, inclusive, algumas mudanças que foram realizadas recentemente, se ver aquilo que funcionou e o que não funcionou, mas olhar principalmente para essa questão da fragilidade dos Estados no momento em que eles precisam amparar os seus cidadãos. A questão da segurança humana, que foi ressaltada nesse editorial do Financial Times, que é um órgão, digamos assim, que representa o mercado financeiro. Então, essa discussão, essa questão de repensar o que está aí, está sendo vista hoje em todos os segmentos decisórios, digamos assim, da sociedade. Mas passemos agora... Exatamente, Gilmar. Só para concluir rapidinho, eu não imaginava nunca ver um editorial do Financial Times questionando o Estado mínimo e defendendo uma renda mínima para o trabalhador, defendendo a taxação de grandes fortunas. Me chamou muita atenção porque realmente ele representa o momento assim, do mundo em relação à economia, em relação a essa questão do liberalismo econômico, do capitalismo, dos grandes bancos. Então, para mim, foi uma surpresa quando eu vi ele levantar essa... Para o mundo inteiro. Ok, Fernando, obrigado. Mas o Denilson, vamos ouvir agora o nosso Denilson. O Denilson chegou um pouquinho atrasado, mas o Denilson é o dialogador convidado, é químico e é também educador, né? Então, Denilson, se apresente e, por favor, nos fale um pouquinho sobre esse primeiro questionamento que eu fiz. Bom, Gilmar e demais convidados, uma boa tarde. Eu tive dificuldades para entrar, teve alguns problemas aqui, perdi sua fala inicial, mas pela fala dos amigos, né, Flávio, de Luiz Fernando, de Fernando e de Ramos, nós vamos tentar aqui fazer também alguma contribuição. Eu sou professor, né, sou engenheiro agrônomo, mas acabei indo para licenciatura. Eu fui para licenciatura em Química e acabei me tornando professor, né? E leciono para juventude, nessa faixa etária de ensino médio e técnico, né? Na instituição do IFRN aqui em Mossoró. E também atuo, a exemplo de Flávio, né? Na instituição espírita, né, aqui em Mossoró. Eu sou presidente de uma das instituições mais antigas aqui da cidade. Espírita de Mossoró. Sociedade Espírita de Mossoró. E o que eu vejo, eu estava recordando agora, enquanto o Flávio colocava algumas questões, de um conjunto de seminários que eu realizo junto com os alunos, que tratam desse momento inicial para contextualizar a química, né, dentro do cenário da ciência e também da sociedade. E uma das questões do seminário que eu abordo é o consumismo, né, o mal do século XXI. Esse é o tema. Um dos grupos abordam isso, outros abordam a questão do lixo, outro da reciclagem, outro o papel da ciência, da tecnologia. E cada ano que a gente faz, a gente vai percebendo algo mais contrastante na sociedade. Ou seja, o acúmulo, né, de coisas, de lixo, a matéria-prima do planeta, ela está cada vez mais, né, se exaurindo, e junto com esse consumismo, essa série de problemas de ordem social, como o Flávio colocou, e que junto com elas vem os problemas de sanitários, né? Como no caso a proliferação de doenças, como essa que aí está, né, provocada pelo coronavírus. E aí o que é que a gente vai colocar, né? Falar depois dessa turma é complicado, né? Mas vamos tentar ver aqui alguns pontos. Por quê?
na doutrina espírita, Kardec ele coloca muito a questão do egoísmo e do orgulho. E isso a gente tem percebido que está sobressaltado na sociedade, né? A própria política de competição, né? A necessidade do ser o primeiro, de chegar na frente, de ser o pioneiro, isso tem levado a um desastre social terrível. E Allan Kardec ele vai dizer que em qualquer sistema, né, se houver a presença dessas duas chagas, ele não vai funcionar. A partir do momento que a gente desenvolve os sentimentos opostos, que a gente eleva isso para a fraternidade, para a solidariedade, todos os sistemas funcionariam, porque as instituições refletiriam o próprio interior do homem. Então, eu acho que essa problemática é a que desponta mais, né? E hoje a gente vive essa situação de isolamento social e a coisa inverteu, né? Hoje a gente está querendo voltar ao convívio físico, né? E quando a gente estava no convívio físico, a nossa vida intensa era virtual. Então, isso foi um grande paradoxo que surgiu dentro dessa pandemia, foi essa inversão, né? Hoje a gente está ansiando por um convívio físico, né? E tendo que ser obrigado a utilizar os modos virtuais, quando em outro momento a gente via as pessoas reunidas fisicamente, mas cada um isolada na sua própria rede, né? Interligando-se com a sua própria rede. Eu acho que esse é um problema evidenciado. Exatamente. Muito obrigado, Denilson. Olha, eu vou dar as boas-vindas ao nosso Vitor Medeiros, que é um dos dialogadores convidados. O Vitor vai falar na sequência. Aliás, é a sua vez mesmo, Vitor, porque todos já falaram, todos já responderam ao primeiro questionamento, e eu coloco, então, para você, vou repetir o que eu perguntei para os nossos amigos anteriormente, né? Eu perguntei o seguinte: que tipo de problema, de situação, de conflito, a crise planetária da Covid-19, que é uma coisa sem precedentes no mundo, está colocando em realce, né? Que o que está emergindo aos nossos olhos, que no dia a dia sem essa crise, sem essa ameaça à nossa saúde e à nossa vida, nós não conseguíamos perceber. O que te parece? Por favor, se apresente. Boa tarde, me desculpem, eu tive uma certa dificuldade para entrar, então eu só comecei a ouvir agora. Bem, eu observo que todo momento de crise, como a própria origem etimológica do grego, né, que significa separação, também é um momento de clareza e até de revelação sobre questões que estavam aparentemente ocultas, certo? Nós vivemos um momento dessa pandemia que está mostrando uma crise que existe já há algum tempo, mas que, de certa forma, as pessoas não estavam dando atenção, que é a questão da crise do ego, né? Do individualismo, que tenta se normalizar como se fosse comum você ter uma mente caótica, turbulenta, tendo em vista que vivemos numa sociedade ocidental num ritmo extremamente acelerado. Entretanto, há um grande esforço por parte de pessoas que têm interesse com esse tipo de proposta de tornar isso normal. Mas momentos como esse vêm nos mostrar que isso não tem nada de normal. Pelo contrário, pode ser normal enquanto norma no que diz respeito à estatística, mas não é natural no que diz respeito à condição da nossa interioridade. Isso se você parte do pressuposto que existe uma natureza, certo? Essa natureza está em harmonia, e se fazemos parte dessa natureza, como é que estamos em desarmonia? É percebível que há algo de equivocado, porque enquanto a natureza, na sua ordem de proceder, é extremamente harmônica, porque é sempre trabalhada no que diz respeito ao todo, nós, seres humanos, devido à nossa condição egóica, né, devido à nossa mente também, sempre nos colocamos em primeiro plano, e ao nos colocarmos cada um em primeiro plano, gera um conflito entre os indivíduos
que afeta o meio ambiente, gera uma política não muito legal, afeta a economia, e assim vai afetando todas as camadas da sociedade, certo? Então, esse é o momento de olharmos para dentro, reconhecermos o que erramos e tentarmos, em vez de focar no indivíduo, focar na coletividade, porque, segundo o meu ponto de vista, vai ser através do cultivo de valores como a solidariedade, por exemplo, que estão até mais evidentes, pelo menos noticiados pela mídia, que nós vamos conseguir sair dessa crise, que é uma crise causada justamente pela ausência de amor entre a maioria das pessoas que pensam mais em si mesmo do que na coletividade. Ok, Vitor, muito obrigado. Então, vamos fazer o seguinte, agora que todos falaram, todos os convidados falaram, nós vimos aí pontos de vista muito importantes, perspectivas diferentes, mas muito importantes, cada um acrescentando, né? Agregando conhecimento, reflexão, poder de reflexão diante dos fatos. Eu deixaria os nossos convidados à vontade para complementar ou contestar alguma coisa, algum ponto do que foi colocado, foi exposto pelos seus companheiros de diálogo. Os nossos amigos que estão na plateia hoje, mas poderão nos próximos programas estarem na bancada dos convidados, por exemplo, a nossa querida Marise Costa, a Selma, a Guiomar, a Ana Cássia, que também é da equipe do site, né? do Sapiens, do grupo do Sapiens, e outros companheiros, Niete Xavier, e outros companheiros que estão aí, digamos assim, na plateia, poderão também fazer as suas colocações nesse momento. Bem, eu queria falar um pouco, mas acrescentar um aspecto que eu não falei antes, que eu coloquei que as duas doenças da civilização eram a diferença social, né? Essa diferença de classe entre os ricos e os pobres, e essa sociedade humana que se coloca contra a natureza. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é muito importante, que a pandemia trouxe à tona, é que já desde Freud escreveu uma obra chamada O Mal-Estar na Civilização. Então, essa doença da civilização ela se manifesta sobre uma questão de mal-estar. E esse mal-estar, ele perdura até hoje. A gente vê, por exemplo, no comportamento dos jovens se mutilando, a gente vê nessa proliferação universal do ódio, né, os países, as pessoas se deixando levar por atitudes de agressividade, de ódio, de preconceito. E, de repente, acontece uma pandemia, as pessoas são obrigadas a entrar em quarentena. Então, aquele ódio que as pessoas jogavam nas outras pessoas, de repente, elas se veem privadas desse contato social. Para onde é que vai esse ódio? Outro dia eu vi uma pesquisa no Rio de Janeiro dizendo assim que aumentou em 50% o nível de violência doméstica. Ou seja, se a pessoa não consegue jogar o ódio em cima dos outros, e quando entra dentro de casa, vai jogar o ódio em quem? Vai jogar nas pessoas mais próximas. Então, um grande desafio que a gente vê hoje em dia é essa questão de essa mudança do ser humano. Porque o ser humano, quando entra em quarentena, ele é obrigado a se deparar com ele mesmo. É como se o vírus obrigasse o homem a se ver no espelho. Então, ele é obrigado a entrar numa espécie de processo de autoconhecimento. Ou então, ele vai renegar tudo isso, ele vai soltar sua agressividade em cima das outras pessoas. Então, eu vejo que as pessoas hoje se deparam com um paradoxo. Será que o ódio do ser humano é maior do que o medo da morte? Que o vírus vai colocar essa questão se deparando com pessoas conhecidas, parentes, morrendo, né? Então, talvez o medo da morte, que é o medo supremo, ele leve uma reflexão e uma mudança de atitude, uma ressignificação desse ódio e o surgimento, talvez, de um mundo mais solidário, né? Eu queria colocar essa questão do ódio, de como administrar esse ódio que estava tão evidente no Brasil, né? Via as pessoas linchando umas às outras, o ódio proliferando nas redes sociais, e talvez a vinda desse vírus leve a uma reflexão e uma mudança de atitude diante desse medo da morte. Tomara, Ramos, tomara. Essa questão é uma questão realmente muito visível aqui no Brasil, mas é visível no mundo inteiro hoje, né? E na própria Europa nós percebemos esse cultivo do preconceito, esse levantamento de barreiras, né?
estabelecimentos de guetos nesse momento, e a pandemia realmente foi aquele choque, aquela chacoalhada que está nos fazendo parar e dizer, será que estamos no rumo certo? Mas e os demais convidados, o que poderiam acrescentar uns aos outros depois dessa... Pois não, Fernando? Na mesma linha que Ramos está colocando, eu acredito muito que é o que a gente vê, que a pandemia ela pôde trazer à tona esse mal-estar, né? Assim, pôde nos expor perante nós mesmos, porque isso já era manifestado sob várias formas, na economia, no modelo insustentável atual que a gente vive, nas relações, e isso mostra uma falta de habilidade muito grande nossa conosco mesmos. E o medo, como assim já é muito conversado, João Mar sempre foi muito isso com muita assertividade, o que o medo é capaz de fazer, né? A gente percebe aí uma desagregação muito grande de instituições, de estruturas aparentemente muito sólidas, desequilíbrio de pessoas aparentemente equilibradas em relação a isso, que na verdade faltava uma base mais sólida, mais real disso aí, e se depara com esse medo da morte, com esse medo do fim, né? Exatamente que a gente estava vivendo muito na superficialidade. Então, a pandemia, nesse nível, que nos obriga a voltar para casa, que nos obriga a ficar mais conosco mesmo, a nos isolar socialmente, nos impõe um paradoxo. Antes, até muito pouco tempo, estar em casa, estar numa rede, estar numa cama era o sonho de consumo de muita gente, né? Em relação a isso aí. E hoje, quando a pessoa se vê em casa, fica vazia de significado, e enquanto de um lado, nas redes, a gente vê uma ostentação de pessoas em quarentena, com festas particulares, assistindo seus filmes, consumindo isso ou aquilo, e existem pessoas aí expõe também uma desigualdade social muito grande. Recentemente, no início da problemática, eu vi um Twitter de alguém colocando que ficou muito chocada que na rua estava caminhando e um mendigo parou e perguntou por que estava andando tanta gente de máscara, né? Ou seja, mundos completamente dissociados e ali naquele mesmo espaço. Então, a gente percebe que é uma crise que atinge a todos e que nos propõe também uma reflexão, uma mudança de perspectiva, porque despertou filtros e sutilezas na percepção que a gente precisava realmente ser sacudido a fim de poder nos deparar com essa questão nossa, do ser humano que é posta. Com certeza, né? A quarentena, ela pesa de modo diferente para cada pessoa. E aí entram em consideração o seu nível espiritual, psicológico, os filtros da mente, né? Através dos quais nós observamos a realidade, e também as condições sociais. Quem está fazendo quarentena numa casa, num condomínio que tem piscina, que tem jardins, então, a coisa fica mais leve. Quem está em quarentena num apartamento popular de 50 metros quadrados, com 4 pessoas, ali já pesa um pouquinho mais. E quem está num barraco de uma comunidade carente, com 10 pessoas dentro de um mesmo cômodo, né, há sim, realmente, essa diferença de percepção dessa experiência difícil a qual nós estamos todos submetidos nesse momento. Mas algum outro convidado gostaria de acrescentar? O Flávio, o Luiz? Então, eu vou fazer aqui um comentário também. Então, com base no que a gente ouviu aí dos colegas, Denilson, do Vitor, né, também, então, como a gente estava colocando inicialmente, né, que toda essa situação, ela também é, né, uma oportunidade, né, para que nós possamos superar, né, essa influência, né, que a matéria exerce, né, sobre nós, buscando se espiritualizar mais, né, conquistar essas virtudes que que são necessárias para vivenciarmos uma verdadeira solidariedade, né? Solidariedade vem de sólido, né? É algo onde eu vou vivenciar
as dores e as alegrias daquele outro também. E daí, que para toda fraternidade pressupõe também a solidariedade, e daí a gente caminhar para uma sociedade mais fraterna, superando sempre essa influência, que a matéria exerce, sobre nós. Então, é uma oportunidade para que a gente, em casa, com nossos familiares, a gente possa conviver melhor, estreitar esses vínculos, superar esse egoísmo, orgulho, como o Denilson bem contextualizou na fala dele, e aí a gente está evoluindo no aspecto moral, como a gente... um dos nossos objetivos, de nós estarmos aqui, neste mundo de expiação e provas, como vai colocar a doutrina espírita. Então, isso era a nossa complementação. Eu queria ainda pegar um gancho numa fala aí também de Fernando, mas agora numa contestação aí também, quando ele cita a questão de estado mínimo, ou estado máximo, essa situação toda, ela surge, no meu ponto de vista, de uma imprevidência do homem. Ela surge a partir de um hábito alimentar, é o que a gente observa aí, de acordo com as informações que são divulgadas, de hábitos alimentares, de se alimentar como morcego e tal. Ele surge num país onde tem lá um estado máximo. Eu acho que não é tanto essa questão, não é o campo assim, de discussão, é o caso de estado mínimo ou estado máximo. Você vê estados como esses países de primeiro mundo, são estados grandes também, e eles adotaram determinadas políticas. Outros estados que têm um grau de liberdade, pelo menos econômica, política não, mas econômica maior, como Taiwan, Hong Kong, Singapura. Então, eles adotam medidas menos rigorosas, nesse sentido do isolamento social. Então, cada um tem uma determinada forma, independente assim, do seu tamanho do Estado, e eu acho que não cabe muito essa discussão nesse aspecto especificamente. É óbvio que, se a gente observa que o Estado ele decreta o isolamento, e, ao mesmo tempo, aí está contratando uma recessão, e aí a gente vai esperar de quem tomou essa decisão uma solução para essa situação. Assim, a situação da recessão econômica que virá na sequência vai ser causada em função dessa situação de isolamento, que foi decretado pelo Estado, e depois, que aí vai ser o próximo ponto, como você já colocou aí, Jomar, e depois a gente vai buscar o quê? Vai esperar que o Estado dê uma solução para aquilo mesmo que ele causou quando decretou esse isolamento. Então, o que eu venho colocar aqui para um ponto a mais aí também para a nossa discussão e nossa reflexão, a que ponto também a gente está aberto assim, a abrir mão da nossa liberdade. A nossa liberdade, a gente observa aí também em alguns locais, alguns municípios decretaram, inclusive, que a pessoa não pode nem entrar nem sair do município. Em alguns cantos estão prendendo gente, porque a pessoa vai à praia também. Então, a gente está disposto também, a sociedade, a abrir mão dessa nossa liberdade também, em função de um decreto governamental que está embasado em um estudo científico, mas esse estudo científico ele também não há uma unanimidade por parte desses estudos. Há estudos de toda parte. Há estudos da OMS, né? É o estudo da OMS, da Organização Mundial de Saúde. É o estudo da OMS, mas a OMS ela também não tem uma procuração para falar em nome da ciência. Sim. Então, há outros pensamentos que defendem algo também diferente, como medida para tratar essa situação. E a gente observa também estados, sobretudo orientais, que tomaram medidas diferentes. O Japão, Taiwan, Singapura, Suécia, por exemplo, a Coreia do Sul. Então, são alguns estados que tomaram medidas diferentes nesse sentido do isolamento, tal como a gente está vivenciando hoje, está aqui em outros países. Okay. Então, alguns pontos que eu também coloco aqui também para a nossa reflexão. Okay. Já que você tocou na questão do isolamento, ainda estava ali no âmbito da economia, que é o tema está sendo proposto em todas, eu diria que neste momento em todas as instâncias sociais e políticas. A questão do Pacto Mundial inclui principalmente a economia e a proteção social que o Estado pode oferecer
aos seus cidadãos, segurança humana. Mas você tocou num outro aspecto aí, que é essa questão pontual e imediata do isolamento social. E como nós temos um médico, que é o Luiz Fernando, aqui na equipe de convidados, eu pediria que o Luiz Fernando falasse um pouquinho sobre isso, mas pode falar também, Fernando, se quiser, Luiz Fernando, se quiser, sobre a questão da economia, inclusive aquela visão lá do Lama Padma Santa, que eu acho também muito interessante, né? O que é mais importante na economia? As pessoas ou os números? Então, é interessante, não sei se todos chegaram a ver um vídeo que estava circulando aí pela internet, de uma campanha na Austrália sobre os acidentes de trânsito. Então, uma pessoa é entrevistada e dizem a ele que 252 mortes aconteceram por ano na Austrália devido aos acidentes. Ele achava esse número alto, baixo, o que seria um número aceitável. E ele disse, talvez 70 pessoas. E aí o entrevistador chama um grupo de 70 pessoas para se aproximar dele, e essas pessoas vão se aproximando e são pessoas todas da família dele. E aí o entrevistador pergunta novamente, e aí, você acha ainda esse número 70 um número baixo? Aí ele fala, não, né? Então, a gente está vivendo uma questão de números, só que as identidades começam a aparecer, né? Começam a aparecer fotografias, RG, endereço, não são só números. E o que eu vejo é assim, essa questão entre economia e o isolamento, a cura da doença, eu acho que existe uma fixação, de certa forma, na mente da maioria de nós, das pessoas, sobre cura e prosperidade. Eu acho que a gente está meio fixado nesses dois pontos, cura e prosperidade. Inclusive, algumas religiões até se beneficiam, se aproveitam disso, né? E a gente está num momento de tanta religiosidade no mundo, mas os valores fundamentais ficam lá para baixo. Então, eu acho assim, na verdade, essa visão de cura e prosperidade, ela está um pouco limitada, né? Eu acho que nossa verdadeira cura seria a nossa visão de mundo. Nós temos uma visão de mundo, eu acredito, muito pequena, diante da grandiosidade da vida. Eu acho que poder enxergar a vida como um aspecto amplo, que não cessa, em vez de ver a vida no sentido apenas físico, biológico, traria alguma diferença nas nossas reflexões, nas nossas crenças, talvez pudesse fazer com que nós víssemos diferente uns aos outros, os eventos que ocorrem na nossa vida, e pudéssemos passar por isso sem que gerasse sofrimento. Talvez estamos passando por situações difíceis, dolorosas, mas sofrimento chega por uma visão limitada. A gente poderia estar aqui sendo convidado a expandir nossa visão, nosso olhar sobre quem somos nós, sobre o que de fato é a vida, se ela se limita a essa experiência, independente das crenças que venham a ser colocadas depois, se nós somos partes de uma sopa quântica, se nós somos informações recicladas, se nós somos uma alma que volta, não importa. Mas eu acredito que sem esse outro olhar, essa visão mais ampla do que nós estamos fazendo aqui, do que é a vida, de quem nós somos, as coisas ficam meio complicadas. Ficamos fixados na busca de coisas que não vão, de certa forma, trazer mudanças muito profundas. Mas, como médico, você aprova ou desaprova o isolamento? Eu aprovo o isolamento. Eu acho que nós devemos ter mais olhar pela vida. Como eu disse, esse vídeo australiano é muito significativo. Para mim foi muito significativo, né? Valorizar a vida antes de tudo.
Ontem, eu vi uma notícia que a economia, o comércio, tinha caído cerca de 26%. Eu diria assim, o que é 26% de uma perda econômica, que pode se estender até mais, 40%, 50%, não desmerecendo as dificuldades que as pessoas vão enfrentar. Mas o que é essa perda, que pode ser recuperada, porque essa crise vai passar, ela não vai ser perene, o que é essa perda econômica diante de perdas de vida? Então, se fala em 70, 100, 200 perdas, mas para alguém, uma perda vai ser muito dolorosa, vai trazer muito sofrimento, muito desequilíbrio. Então, eu acho que o isolamento é necessário. A questão econômica ela é importante, mas ela deve ficar em segundo plano. Nós estamos diante de um crescimento desse vírus que é exponencial, então ele está aparentemente, no meu modo de ver, ainda pequeno, só que matematicamente o boom se dá nos últimos, no final da explosão, não se dá no meio nem no início. Então as pessoas estão, de certa forma, ainda um pouco achando que não vai ser muito assim, que não vai acontecer tudo isso que estão falando, mas não tem como segurar essa replicação viral. Então, o isolamento eu acho que é fundamental. Ok. Olha, vocês viram que a imagem do Luiz teve, em alguns momentos, ficou congelada, né? O sistema nos diz aqui que é em função da banda de internet dele, que é um pouco lenta, lá em Monte Verde, Minas Gerais. Mas nós ouvimos perfeitamente a fala do Luiz, os seus argumentos, muito interessantes, muito importantes para todos nós. Gilmar, vocês estão me ouvindo bem? Muito bem, pode falar, Guto. Pronto, então, nesse primeiro momento, eu queria parabenizar a você e toda a equipe de convidados pelo excelente nível que está colocando nessa discussão. Nós temos saberes diversos aí, é muito interessante. Eu sou professor de filosofia, com especialização ainda em ética e filosofia clínica lá pelo Instituto Pachter, no Rio Grande do Sul, com o Dr. Lúcio Pachter. E é claro que a minha visão também ela é limitada. Ela pode ajudar nesse processo a partir da pequena visão que eu tenho no que eu vou falar, chamada de uma acentuação da crise ética na humanidade, né? Esse cenário eu tenho visto como uma antecipação do que nós teríamos pela frente de ruim e também a nossa obrigação de encontrar discursos e formas de convivência que sejam uma espécie de medicamento para combater esse mal, que não é só o vírus. Como foi falado pela banca, né? Nós temos problemas de ordens diversas. Nós temos o problema da saúde, nós temos o problema econômico, nós temos o problema de gestão de Estado, né, que já havia sido questionado, já vinha sendo questionado. Então, eu acho que a grande questão hoje é que mundo teremos pós-vírus, né? Eu lembro, eu tive a felicidade de ser assessor de imprensa nos anos 90 de um sobrevivente no campo de Auschwitz chamado Ben Abraham, que foi seu contemporâneo na Folha de São Paulo, jornalista e escritor Ben Abraham, né? E Ben Abraham me deu uma grande lição. Ele dizia que quando a gente estivesse atravessando o inferno, e o povo judeu, de certa forma, atravessou o inferno ao longo de cada século que tem vivido, ele disse que era preciso caminhar juntos, de mãos dadas, e seguir sempre em frente, e que a gente ia sair. Agora, esse seguir sempre em frente é importante que a gente não repita os erros do passado, né? Nós tivemos uma guerra aí que não tem 80 anos. E a humanidade, nos primeiros 5 anos, ela saiu dessa, olha, todo mundo na paz, na fraternidade. Depois voltou para dentro de cada um esse espírito egoísta, né? Então, nós temos aí, eu volto a falar, um grande problema de questão que precisa ser debatido, que é a questão de uma ética planetária, né? Nós precisamos, de certa forma, acabar com as confusões dos discursos. Eu tenho visto depoimentos de líderes, né, dizendo que nós vamos perder tantos milhares de pessoas, mas são pessoas que já estão com 70, 80 anos. Ora, isso é um discurso tão nazista como foi Hitler com os judeus. Nós não estamos agora matando por questão de etnia.
mas por questão de idade, né? Isso não pode, eu acho que é grave, né? Nós temos que ver, e olha que nós estamos falando com líderes, o que nós chamamos de líderes, em todo o planeta, aceitando a morte dessas pessoas como se elas não fossem necessárias. Eu acho até um perigo, porque nessas pessoas está o que há de mais sagrado para essa nova geração que cresceu no mundo dessa tecnologia, que falta a ela justamente uma coisa chamada humanidade. Nossos avós tinham, nossos pais tinham. Então, se a gente for perder toda essa geração e acreditar que é normal perder cada ser humano, continuar insistindo que a morte da pessoa que está lá com 70 anos ou daquela que tem um problema crônico, né? Ela não é uma morte, como chama, matável. Isso aí você vai ver em Judith Butler, né? Que é filósofa, né? Ela fala sobre essas mortes matáveis, as mortes que você tem que colocar tipo boio de piranha. Isso é um absurdo, esse discurso continuar assim. Eu acho que a cada morte de ser humano, como falou bem o doutor Luiz Fernando, ela deve ser sentida. Ela não é sentida porque ela não está próxima da gente, mas quando ela acontece próximo da gente, ela é sentida. Então, a minha contribuição nesse debate é que a gente precisa encontrar uma forma ética da melhor convivência desse período pós-peste, né? Mas levando em consideração toda essa historicidade da humanidade, né? Nesses períodos. É claro que períodos de crise, todo mundo fica... Os que são bons vão ficar melhores ainda, os que são ruins, nós estamos só vivendo o início desse isolamento, nós teremos aqui, eu não posso fazer projeções, mas se continuar a longo prazo, vamos supor como a própria Segunda Guerra Mundial, que você levou 5 anos para resolver o problema, você vai ter problemas éticos muito mais graves do que só o vírus e a questão do emprego. Inclusive em campos, que eu diria, mais perigosos, né? De invasão de domicílios, invasão de corpos, né? Coisas pesadas que poderiam acontecer dentro de uma humanidade que já não tem ligação com o mundo da metafísica. Ela está aqui desesperada e nesse desespero corre o meu perigo. Eu coloco essa contribuição aí para vocês. Muito obrigado, Guto. Muito obrigado mesmo. E eu concordo com você. Sem falsa modéstia. Esta conversa, este diálogo, este ponto de encontro está ocorrendo num nível excelente, graças aos nossos convidados, graças a todos que estão colaborando com as suas colocações. Mais alguém entre os nossos convidados, dialogadores, gostaria de acrescentar, porque agora, daqui a pouquinho, vamos entrar na segunda etapa, temos mais 25 minutos. Eu só pediria um segundinho, porque a Marise falou, né, Marise? É só uma contribuição, porque assim, existe... Estão me escutando? Sim, tudo bem. Estão me escutando? Ótimo, pode falar. É só uma contribuição, inicialmente, assim, parabenizar mesmo o Jomar e todos que se manifestaram. Eu estou muito feliz de estar aqui. Um nível, assim, bastante... Está sendo muito substancioso, né? Muito produtivo, né, muito alto, bastante interessante esse diálogo. E eu só queria contribuir porque essas questões que estão sendo analisadas, elas são vistas sobre vários olhares, né, que esses olhares se complementam, né, e aí eu queria só realmente contribuir com uma leitura que eu venho fazendo ultimamente, né, de um grande professor, não sei se vocês conhecem Otto Scharmer. Ele é o professor lá da Universidade de Harvard, e, enfim, tem um instituto, né, chamado Presence Institute, e que ele diz que esses três grandes problemas que o Ramos colocou, excelentes, ele diz com outras palavras que são 3 grandes separações que a gente vive na sociedade. Então, a separação do eu com eu, aquele sentido de mal-estar, né, que o Ramos colocou, né, eu com eu, né, e que leva, né, uma desconexão do eu, né, com a nossa essência, que foi tão bem colocado, do eu com o outro, quando a gente não enxerga o outro e traz a desigualdade, que foi outro ponto que o Ramos colocou, e o eu com o exterior, o eu com a natureza, que traz a destruição, né, a destruição ambiental. E aí, como ele coloca essas 3 grandes separações, aí ele vai, que aí é a história da teoria U, né, ele vai para a questão da conexão, o que é importante para sair
dessas 3 grandes separações que existem a nível mundial, que foram tão bem colocadas aqui. E aí ele vem com a proposição de uma conexão, né, de se encontrar um sentido para a vida a partir de algo maior, e aí traz um pouco o que o Luiz Fernando colocou, né, que eu estou anotando tudo, viu, pessoal? E aí eu coloco aqui o que ele colocou, né, já a percepção, a reflexão de quem somos, o que é a vida, qual é o nosso papel no mundo, né, que traz um pouco dessa discussão que o professor Otto coloca lá na teoria 1, né? Então, assim, só porque eu acho que é tão importante todas essas compreensões que eu não queria deixar de contribuir com essa visão, né, que se conecta com várias coisas que foram colocadas aqui, e principalmente essas 3 grandes separações. Desculpa ter falado tanto, mas eu acho eu acho até que valia um ponto 2, sabe, Gilmar? Você fazer um segundo momento desse... Nós vamos ter ponto de encontro, é um programa. Ponto de encontro. Hoje nós estamos tendo a discussão, mas nós vamos reunir as pessoas periodicamente para discussão não só sobre a crise planetária atual, mas também outros temas, arte, cultura. O próximo talvez seja uma discussão como a arte e a cultura podem nos ajudar nessa travessia, nessa revisão que nós estamos sendo levados a fazer sobre o mundo e sobre nós próprios. Então, muito obrigado, Marise, por sua contribuição. Eu vou chamar os nossos convidados, o nosso José Ramos Coelho, o nosso Flávio Cortez, o nosso Fernando Estaleitão, o nosso Victor Medeiros, nosso Denilson Maia, para pensar um pouco conosco, né, com vocês e conosco, sobre como nós podemos sair desta situação em que a pandemia de coronavírus traz à tona, traz à superfície os nossos maiores problemas do mundo íntimo e do mundo social e político. Considerem também os debates que estão aí nas instâncias sociais e políticas nesse momento, principalmente em nível mundial, essa proposta de um novo pacto mundial que levaria as nações a repensar sociedade, economia e as relações entre elas. Tranquilo, pronto. A gente pode observar que, historicamente, pelo menos até a modernidade, as religiões, elas disputavam a questão do poder, certo? Então, as religiões, elas tinham uma grande influência na vida das pessoas. A partir ali do século XVIII e XIX, principalmente no século XIX, que há esse boom, né, da ciência, a ciência ela se torna mais valorizada e a religião ela fica sendo tomada como uma crença superficial. E Nietzsche, né, filósofo alemão do século XIX, num livro chamado H é a Ciência, ele declara a morte de Deus, isto é, a morte do sagrado ou a influência do sagrado na vida das pessoas. E é justamente na modernidade que nasce a própria concepção de indivíduo, o mesmo indivíduo que agora, na pós-modernidade, na ausência desse horizonte do sagrado, se encontra angustiado, demasiadamente ansioso, sem nenhum tipo de sentido, certo? Curiosamente, nós podemos observar que as religiões, as grandes religiões continuam, novas seitas, doutrinas surgem, mas, paradoxalmente, os mesmos indivíduos que têm determinado tipo de credo, determinado tipo de fé, estão passando por essa crise. O que nós observamos de curioso em relação a isso? Até que ponto nós vivemos uma espiritualidade genuína ou vivemos uma espiritualidade superficial? Nós podemos ver, por exemplo, nas Escrituras, a diferença de quem tem uma fé construída na areia e de quem tem uma fé construída na rocha. Esse momento, um momento de crise, um momento de dificuldade, nos coloca diante de nós mesmos e nos questiona, será que nós realmente estamos cultivando uma espiritualidade genuína que nos apoia tanto nos momentos fáceis quanto nos momentos difíceis?
A gente agora está sendo obrigado, por exemplo, pelo menos uma parte significativa das pessoas, a ficar em casa. Mas Aldous Huxley, que fala sobre a questão da filosofia perene, abordando tradições espirituais, tanto do Oriente quanto do Ocidente, fala da importância do retiro espiritual, fala da importância do cultivo do silêncio, da contemplação, de uma vivência de uma espiritualidade genuína e não aparente, que nos fortalece diante de todas as situações, certo? Eu creio que esse momento de crise também está revelando o quanto superficialmente nós, em algum momento, e a maioria das pessoas, cultivam uma religiosidade que não é uma mera crença, não é uma convicção. Na própria tradição do yoga, né, eles têm um termo que se chama Sanatana Dharma, que se chama lei eterna, ou seja, o indivíduo buscando diluir o seu egoísmo, o seu orgulho, ele tenta todos os dias, pelo exercício do autodomínio, da autossuperação, se harmonizar essa lei eterna, mostrando que a partir da sua própria vida, da prática de sua própria vida, não é uma mera crença, é uma convicção, porque uma crença não tem uma influência 100%, quando ela é superficial, decisiva, diante de uma grande provação. Você vê que você tem uma convicção ou uma crença quando você se encontra diante de um grande obstáculo, que vai se tornar grande ou pequeno, dependendo dos seus referenciais. Nós devemos tentar buscar retornar esse referencial, esse horizonte do sagrado, e não tornar uma convenção social de uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas tentar cada um dentro da sua crença, do seu credo, construir essa convicção e mostrar o quanto de decisivo é, de fato, a presença de Deus no homem, que não é uma mera crença. Mas se você crê, né, nesse sentido, você vai observar que há algo muito maior, que, como diria o próprio filósofo alemão Immanuel Kant, né, está além dos limites da razão. Nós não podemos compreender no sentido de uma lógica, mas nós podemos sentir, se a gente busca se harmonizar, né, como diria na yoga, a essa Sanatana Dharma, a essa lei eterna que rege tudo. Basta só a gente desenvolver essa percepção mais apurada, observando a natureza, observando a vida dos grandes místicos, místicas, santos e santas, que tinha algo que movia eles, independente do que estivesse acontecendo. Eles faziam a coisa certa, não em nome de si mesmo, mas em nome do bem comum. Era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Vitor. Eu acho que o Vitor não se apresentou. O Vitor é filósofo, a formação dele é filosofia, né? É professor, é também da equipe do Sapiens e tem feito esse equilíbrio perfeito, eu diria, ou quase perfeito, entre a crença e a prática, a convicção e a prática, porque além dele praticar a sua espiritualidade com suas meditações, com a sua contemplação, com seus estudos, ele também faz a ação, ele está nos Cuidadores de Francisco, e apesar da ameaça que está aí, os Cuidadores de Francisco, que é o trabalho que nós realizamos com os irmãos moradores de rua, ele não sofreu interrupção. E é o Vitor que está ali todo final de semana, em contato com aquela população sofrida, que não poderia ser abandonado naquele momento. Se nós estarmos oferecendo a ela durante todo o ano a ajuda, no momento, digamos assim, mais suave, quando as coisas ficaram mais difíceis, nós não poderíamos, nem deveríamos nos afastar. E o Vitor participa desse trabalho de rua, quando nós levamos às pessoas o fruto das doações, os gestos compassivos, né, que geram doações, daqueles que nós chamamos de amigos do Sapiens, que também são os amigos da Ação Social Cuidadores de Francisco. Era isso que eu queria dizer sobre o Vitor, e dizer que eu endorso isso. A espiritualidade nossa, ela é algo que deve ser praticada nos momentos mais suaves, mas principalmente nos momentos que são de desafio, de dificuldade, que dá sustentação. E uma coisa que a gente percebe, até havia conversado isso com o Vitor durante a nossa ação nas ruas, é que a gente percebe que as pessoas que cultivam a espiritualidade, ou que têm uma religião formal, pelo menos num primeiro momento, elas entram em pânico, né? Quando surgem situações de desafio, situações difíceis.
e a lógica diz que deveria ser o contrário, porque são exatamente as pessoas que têm um rótulo religioso ou que dizem, né, que realizam alguma prática espiritual, que estão o tempo todo considerando a impermanência, a transitoriedade e também a ação do divino sobre todos os eventos da vida. Bom, mas continuemos, voltemos ao ponto. Quem gostaria de falar, entre os convidados, sobre a questão da solução? Nosso caro Ramos, nosso filósofo. Bem, sobre a questão da solução desse coronavírus, eu diria que tem 3 caminhos. O primeiro caminho, como você apontou muito bem naquele editorial do Financial Times, essa crise, essa pandemia, ela colocou em xeque o neoliberalismo. Por quê? Porque um Estado mínimo ele se sente impotente para lidar com essa catástrofe econômica que tem aí. Apesar de eu não ter muita simpatia pelo socialismo de Estado da China, mas é inegável que a China demonstrou uma extrema competência em lidar com essa pandemia, enquanto que os países europeus e os Estados Unidos agora estão entrando nessa curva aí ascensional. Então, essa crise ela vai levar digamos assim, a uma visão mais uma visão de um capitalismo mais social, ou mais socializante. Né? Estão falando da necessidade, por exemplo, de uma renda mínima para o trabalhador. Seria o resgate do chamado estado de bem-estar social, que é algo que surgiu na Europa no acordo do pós-guerra, no acordo do pós-guerra. Exatamente. Os países que não seguiram esse caminho, como os Estados Unidos, que não tem um sistema, não tem um SUS como no Brasil, a pessoa lá está num dilema, né? 30 milhões de americanos estão no dilema. Ou morre de coronavírus, ou então morre endividado. Porque se a pessoa for para o sistema privado de saúde, o sistema lá é extremamente caro, e a pessoa vai, quando sair de lá, se sair vivo, ele vai ficar, a família totalmente endividada. Então, teria que haver uma migração, né? Um novo pacto social, uma saída, seria um novo pacto social em que as pessoas, os ricos, quem tem demais, tem que doar um pouco da sua riqueza, do excesso, para quem não tem nada. Teria que haver um novo pacto social de distribuição de renda, uma sociedade mais igualitária, uma sociedade de bem-estar social. Esse seria um aspecto. Mas, para mim, isso não é suficiente. Teria que haver um pacto natural, ou seja, o próprio capitalismo ser visto, a economia ser vista como um capítulo da ecologia, como eu falei. Então, tem que haver um modo do homem tentar sobreviver sem destruir o meio ambiente. Uma espécie de convivência sustentável em que o ambiente não fosse mais destruído. Porque a gente está vendo a cada dia a destruição das espécies, né? O aumento do efeito estufa, teria que haver um novo pacto natural. Esse seria um segundo aspecto. E outro terceiro aspecto é essa reconciliação que foi colocada aqui sobre o impacto do sujeito com ele mesmo. Essa questão da quarentena obriga o sujeito a entrar em contato com ele mesmo. Então, isso pode ser visto como um castigo, muita gente está entrando em depressão, está surtando, mas pode ser visto como uma oportunidade também de autoconhecimento. Então, uma outra solução seria transformar essa quarentena, que poderia ser um castigo ou a limitação, numa possibilidade, numa experimentação de se fazer uma reforma íntima. Porque você, ficando obrigado a entrar em contato com você mesmo, você pode se conhecer e pode se transformar. Então, eu diria a solução passando por 3 caminhos. Primeiro, um sistema, um novo pacto social de distribuição da riqueza. Um segundo, uma visão da economia subordinada à ecologia. E terceiro, uma reforma íntima, aproveitando essa quarentena para fazer um autoconhecimento e uma autotransformação. Então, muito obrigado, Ramos. Nós temos mais 8 minutos de programa e nós gostaríamos, então, que os demais convidados fizessem as suas complementações dentro dessa abordagem da solução. Alguém disse Seu, não, Denilson, pode falar. Eu acho interessante esse encontro de várias áreas e a gente vai percebendo algumas similaridades nas falas, né?
À medida que cada um vai citando, a gente vai percebendo o quanto as soluções elas apontam para o mesmo caminho, né? E aí eu estava revendo os textos, aqui um texto que é do século XIX, né? O livro foi publicado em 1869, e que Allan Kardec põe assim, né? Eu acho essa abordagem dele bastante interessante. Ele disse: os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra, isso em referência às questões físicas. Aí ele faz o apontamento: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Ou seja, nós estamos diante de uma pandemia provocada por um vírus, mas que afetou profundamente as entranhas da humanidade, onde nós estamos diante de uma situação de isolamento, e isso tem exteriorizado todas as nossas sombras, digamos assim, aquilo que nós trazemos, né? Que estava ali talvez debaixo de um tapete da nossa mente, e que agora elas apontam, né? Elas se exteriorizam. E em outro momento ele vai colocar assim: a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social, que vai muito, Ramos, nesses 3 pontos que você coloca. Esses 3 pontos que você apontou efetivamente serão alcançados se houver de fato uma fraternidade natural. Então, Kardec ele põe isso já no século XIX, né, quando a ciência já despontava à frente das religiões, propondo, né, a resolução de todos os problemas humanos. Ele vai, então, né, se antecipar dizendo que a fraternidade ela será a pedra angular da nova ordem social. Se assim não for, ou seja, as instituições, os sistemas, tudo isso cairá por terra, né? Porque o que nós precisamos não são mais dessas que ele diz, né, desses dogmas particulares, dessas colocações das religiões, mas nós precisamos nos assentar numa fé, mas uma fé pautada no que ele chama de princípios fundamentais, que são exatamente os valores, né? Os valores ético-morais, como o nosso amigo Guto aí exaltou, né? Essa problemática ética que nós estamos vivenciando. Ok. Alguém mais tem algo a acrescentar? Eu acho que eu queria dizer assim, o Luiz falou do Pacto Social, a gente vê até com preocupação assim a visão dos nossos políticos, né, que comandam. Se você puder falar um pouquinho mais alto, a sua imagem está menor, ela estreita, porque também há a questão da velocidade da internet aí, mas o seu som está um pouco baixo. Então, assim, em relação ao Pacto Social, os políticos que nós temos hoje, as demonstrações, as atitudes que eles estão tendo, nos assustam de alguma maneira, né? Essa questão do fundo partidário, de eles não de continuarem mantendo uma visão de proteção das suas próprias classes, das suas próprias... e a questão da ecologia, né? A ecologia, eu acho que começa com nós mesmos, né? Com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos, a reflexão das nossas atitudes. Então a gente está assim sendo instado a rever a maneira como nós estamos nos educando e educando os jovens, as crianças que chegam hoje, os valores, uma educação de valores, como eu disse há pouco, uma reflexão sobre nossas crenças, sobre a nossa visão de mundo. Isso eu acho fundamental, porque outras atitudes, outras coisas podem contribuir momentaneamente, podem ser paliativos, podem nos ajudar a sair de algum sufoco mais imediato, mas elas tendem a se repetir se esse olhar não for expandido, se atitudes em relação a esse processo educacional não venham a ser tomadas. É assim que eu... Ok. Flávio vai falar? Bom, vou falar bem rapidamente também. O que eu sempre acredito é na solução do indivíduo. Toda solução ela está
né, no indivíduo, corroborando com praticamente todas as falas aí dos nossos colegas. Então, a necessidade, né, da educação, né, moral, dessas nossas mudanças de hábitos, né, para que nós possamos, como a gente falou anteriormente, né, se libertar mais da influência, né, que a matéria exerce sobre nós, buscando aí evoluir e contribuindo, né, de forma coletiva para uma sociedade melhor. Então, eu não espero muito do Estado, né, para resolver uma determinada situação. Eu acho que sempre a solução melhor é a solução individual do indivíduo e buscando sempre respeitar, né, também o próximo, né, naquilo, né, que me convém, que é conveniente, né, mas que eu nunca vá transgredir, né, ali o nosso próximo, né, que é importante. Então, a minha consideração final é essa, né? Acho que a solução realmente sempre está no indivíduo. Obrigado, Flávio, por suas considerações. Nós estamos realmente nos momentos finais, mas falta o nosso Fernando. Acho que ele quer dizer alguma coisa para encerrarmos o nosso programa. Quer dizer algo, Fernando? Fernando de Sales, então. Não, só agradecer. Realmente foi muito rico o debate. Eu acho que os 3 pontos que o Ramos colocou, eu acho que sintetiza muito bem desse pacto nosso, que deve surgir pós-pandemia, né? É um momento que realmente dá uma chacoalhada para que a gente passe por esse processo de autoconhecimento, de perceber onde é que está a nossa essência, o que é que a gente tem medo que sucumba, os papéis dentro do Estado serem bem definidos, bem compreendidos, é importante isso aí também dentro da primeira premissa que ele colocou, e acredito que nós temos tudo para sair maiores disso aí, não voltar à normalidade, porque voltar à normalidade seria para a gente voltar para o caos que nos trouxe até isso, mas o momento nos convida a que nós possamos elevar de patamar, não voltar ao nosso estado anterior, e acredito que nós temos condições de fazer isso. Meus amigos, eu estou muito feliz com essa estreia do Ponto de Encontro. Eu já sabia que os nossos convidados constituem um time assim, de primeira, né? De primeira qualidade, mas a participação de cada um me surpreendeu, porque vocês ofereceram mais do que a minha expectativa. E creio também que aqueles os amigos que ficaram na plateia, na sala virtual, e os amigos que estão acompanhando pela live do Instagram, tenham opinião igual ou muito semelhante à minha. Então, muito obrigado aos nossos convidados, dialogadores, amigos que vieram compor esse quadro plural, democrático, ecumênico. Como eu disse, cada um ali representa perspectivas específicas no âmbito social, religioso, político também, etc, etc. Então, muito obrigado a vocês que permitiram este ponto de encontro, primeiro, né, de uma forma tão bonita e tão útil, substanciosa. Obrigado aos companheiros que estão na sala virtual e obrigado a todos os nossos espectadores no Instagram. Aqui nós encerramos a nossa participação. Vem aí o próximo Ponto de Encontro, programa do site Planeta J. Continuamos com as nossas reuniões virtuais do Sapiens às terças-feiras. Obviamente, elas são privativas das pessoas que compõem o Sapiens, mas continuamos em conexão com todos vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Jamar. Obrigado, Guilmar. Obrigado. Era bom. Ana Cássia. Obrigado, meu caro Luiz Fernando, caríssimo Liédia. Obrigado. Quero te dizer nenhum segredo. Então, falo nesse chão de nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar.
a todos. Obrigado, João Marcos. Parabéns a todos. Quero viver mais 200 anos. Quero não ferir meu semelhante.